Ao-Oni é um monstro de uma lenda japonesa moderna. O nome significa demônio azul. Não é um yokai antigo de pergaminhos ou contos populares passados por muitas gerações. Em vez disso, Ao-Oni é uma criatura nascida na era digital, um produto de fóruns de internet e narrativas online. Isso o torna um tipo único de monstro, que ficou famoso através de computadores e videogames. Sua história é um exemplo perfeito de como novas lendas podem ser criadas e compartilhadas com o mundo muito rapidamente. Pessoas em todo o Japão, e até mesmo em outros países, conhecem essa criatura azul estranha e assustadora. Sua lenda se espalhou como um fantasma pelos fios da internet. A aparência do Ao-Oni é muito específica e perturbadora. É uma criatura grande, humanoide, com pele lisa e azul brilhante. Seu corpo é estranhamente desproporcional, com uma cabeça enorme e exagerada que parece pesada demais para seu pescoço esguio. A característica mais aterrorizante é seu rosto. Ele tem olhos enormes, redondos e fixos, que parecem te seguir por toda parte. Sua boca é frequentemente esticada em um sorriso largo e antinatural, mas não possui outras características faciais como nariz ou orelhas, o que o torna ainda mais alienígena e monstruoso. Esse visual estranho e distorcido é projetado para ser profundamente perturbador, misturando algo semelhante ao humano com algo completamente inumano e errado. O que torna o Ao-Oni especial não é apenas sua aparência, mas seu comportamento. É um predador silencioso. Ao contrário de muitos demônios do folclore japonês que rugem ou gritam, o Ao-Oni se move sem fazer barulho. Ele aparece de repente e sem aviso, muitas vezes apenas parado em uma porta ou no final de um corredor longo e escuro. Esse silêncio é parte do que o torna tão assustador. Você nunca o ouve chegando. Em um momento você está sozinho, e no próximo, o gigante monstro azul está ali, te observando com seus olhos enormes e imóveis. Ele não precisa ser barulhento para ser aterrorizante. Sua presença silenciosa e ameaçadora é mais do que suficiente para encher qualquer um de pavor. Este demônio é um caçador. Seu objetivo é simples. Ele persegue qualquer um que entre em seu território. Ele não parece ter uma razão complexa para suas ações. Não está buscando vingança ou guardando um tesouro como alguns espíritos de histórias mais antigas. O Ao-Oni simplesmente existe para perseguir e capturar suas vítimas. Essa perseguição implacável e focada o torna uma força pura de terror. Não há como argumentar com ele, nem barganhar por sua vida. Se você vir o Ao-Oni, sua única opção é correr e se esconder, esperando que você possa escapar de seu jogo silencioso e mortal, de gato e rato dentro das paredes de seu domínio assombrado. Seu propósito é a própria caçada. A história mais famosa associada ao Ao-Oni acontece em uma grande mansão abandonada nos arredores de uma cidade. A lenda diz que um grupo de adolescentes curiosos decidiu explorar a casa antiga porque ouviram que era assombrada. Eles pensaram que seria uma aventura divertida, uma forma de testar sua coragem. Ao entrarem no prédio empoeirado e em ruínas, a pesada porta da frente se fechou atrás deles, prendendo-os lá dentro. A princípio, eles riram nervosamente, mas logo perceberam que não estavam sozinhos. A mansão era um labirinto de portas trancadas, passagens escondidas e enigmas estranhos que eles precisavam resolver para se mover de um cômodo para outro. Enquanto os amigos exploravam mais fundo na mansão, eles começaram a desaparecer um por um. Não houve luta, nem grito de socorro. Um amigo entrava em outro cômodo, e quando os outros o seguiam momentos depois, ele já tinha sumido. Os adolescentes restantes só encontravam uma pista arrepiante, como uma lanterna caída ou uma porta aberta que antes estava trancada. O pânico começou a tomar conta deles, pois entenderam que um caçador silencioso os estava espreitando pelos corredores em ruínas. A própria mansão parecia estar brincando com eles, forçando-os a se separar
e tornando-os vulneráveis à ameaça invisível que espreitava nas sombras. Eventualmente, um dos adolescentes aterrorizados se depara com a fonte do horror, o Al-Oni. A criatura aparece de repente, sua forma azul massiva preenchendo uma porta. Seus olhos enormes encaram fixamente, e sua boca larga está fixada em um sorriso aterrorizante. O demônio silencioso começa sua perseguição lenta e implacável. A história então se torna uma fuga desesperada pela sobrevivência. O protagonista deve correr pela mansão labiríntica, resolvendo quebra-cabeças sob extrema pressão para destrancar novos cômodos e encontrar uma saída, tudo enquanto o monstro azul está logo atrás deles. Cada sombra pode ser um esconderijo, e cada esquina pode revelar o demônio. A lenda da mansão é assustadora porque combina vários medos poderosos. Há o medo de ficar preso em um lugar desconhecido, o medo de ser caçado por um monstro imparável, e o terror psicológico de ver seus amigos desaparecerem sem deixar vestígios. O silêncio do Al-Oni torna tudo ainda pior. A falta de som cria uma tensão incrível, pois você nunca sabe quando ou onde ele aparecerá. A história explora o medo primordial de ser uma presa. Não é apenas sobre um monstro, é sobre a sensação de total desamparo enquanto você é perseguido por algo que não consegue entender ou combater. A lenda do Al-Oni realmente se tornou famosa por causa de um videogame de terror gratuito. Criado em 2004 por um desenvolvedor independente usando o software RPG Maker, o jogo trouxe a história da mansão assombrada à vida. Os jogadores controlavam um personagem chamado Hiroshi, que fica preso na mansão com seus amigos. A jogabilidade envolvia explorar, encontrar itens, resolver quebra-cabeças e, o mais importante, correr e se esconder do Al-Oni sempre que ele aparecia. Os gráficos simples do jogo e o design de som arrepiante criaram uma atmosfera incrivelmente eficaz e aterrorizante que cativou jogadores em todo o mundo. A popularidade do jogo Al-Oni explodiu graças à internet, especialmente sites de compartilhamento de vídeo como o YouTube e Nico Nico Douga no Japão. As pessoas começaram a gravar a si mesmas, jogando e a enviar suas reações. Esses vídeos de Let's Play se tornaram um fenômeno. Assistir a outros gritarem de terror enquanto o demônio azul aparecia de repente na tela era divertido e ajudou a espalhar a lenda muito além dos jogadores iniciais. A experiência compartilhada de ser assustado pelo jogo criou uma enorme comunidade online. Al-Oni não era mais apenas um jogo, era uma sensação viral, um pedaço da cultura da internet sobre o qual todos falavam e experimentavam juntos. Essa fama digital levou a muitas outras adaptações. A história original era tão popular que inspirou Media Group, Stack of Spooky Novels with Shadowy Lighting, Close-up of Dark Book Cover with Japanese Characters, Stock, Distribute Equally, romances oficiais, uma série de mangá e até filmes live action. Cada versão adicionou um pouco mais à mitologia, expandindo o mundo de Al-Oni e explorando as origens do monstro de diferentes maneiras. Uma série de anime também foi produzida, levando a perseguição aterrorizante a um novo público. Essas adaptações provaram que o conceito simples, mas assustador, do Al-Oni tinha um poder que funcionava em muitos formatos diferentes. Não era mais apenas uma história de fantasmas da internet. Havia se tornado uma verdadeira franquia de mídia. Hoje, as pessoas no Japão ainda falam sobre Al-Oni, especialmente as gerações mais jovens que cresceram com o jogo e os vídeos. Ele se tornou um bicho-papão moderno, uma figura bem conhecida no cenário da cultura pop japonesa de terror. O nome Al-Oni é instantaneamente reconhecível. A criatura frequentemente aparece em Media Group, Fan art spread on dark table, meme images displayed on computer screen at night stock distribute equally, fan arts, memes e discussões sobre jogos de terror japoneses. Sua popularidade contínua mostra como as lendas podem evoluir. No passado,
Histórias assustadoras eram contadas ao redor de uma fogueira. Agora, elas nascem em uma tela de computador e são compartilhadas com milhões em um instante, criando um novo tipo de folclore para o século XXI. A razão pela qual Ao Oni permanece tão assustador e popular é porque ele explora um medo muito simples e universal: o medo de ser perseguido. O próprio monstro é um símbolo perfeito de pavor implacável. Ele não tem uma história de fundo ou motivação complicada que possamos entender. É simplesmente uma força aterrorizante que quer te pegar. Isso o torna um monstro incrivelmente eficaz para uma história ou jogo de terror. Seu design também é brilhantemente perturbador. A cabeça desproporcional, o olhar vazio e a cor azul antinatural são todos projetados para nos fazer sentir desconfortáveis e ameaçados em um nível profundo e instintivo. A lenda de Ao Oni também mostra como a narrativa mudou no mundo moderno. É um exemplo perfeito de uma creepypasta, uma história de terror que surge e se espalha pela internet. Sua jornada de uma simples postagem online para um jogo famoso e depois para filmes e animes é uma história de sucesso moderna para um monstro. Isso prova que uma ideia poderosa pode cativar a imaginação do público sem a necessidade de uma grande empresa ou um grande orçamento de marketing para promovê-la. O medo que gerou foi orgânico, espalhando-se de pessoa para pessoa através de comunidades online que compartilhavam suas experiências aterrorizantes com o demônio azul silencioso. Esses tipos de lendas modernas são muito importantes na cultura japonesa, assim como as antigas histórias de yokai eram para as gerações passadas. Elas refletem as ansiedades e interesses da época. A história de Ao Oni, com seu foco em quebra-cabeças e ambientes inescapáveis, parece muito com um videogame, que é uma grande parte da vida japonesa moderna. Isso mostra que o desejo de contar e ouvir histórias assustadoras ainda está muito vivo. Não importa se o monstro vem de um pergaminho antigo ou de um fórum online. A emoção de ser assustado e a diversão de compartilhar esse medo com os outros é uma experiência humana atemporal. Em conclusão, a história de Ao Oni é mais do que apenas um conto assustador sobre um monstro azul. É um olhar fascinante sobre como o folclore é criado e compartilhado em nosso mundo conectado e digital. É um monstro nascido da tecnologia moderna, mas que explora medos tão antigos quanto a própria humanidade. Lendas como a de Ao Oni são importantes porque mantêm viva a tradição da contação de histórias. Elas nos dão novos monstros para temer, novos mistérios para ponderar e uma experiência cultural compartilhada que nos conecta, mesmo que seja através do terror compartilhado de ser perseguido por um demônio azul silencioso em um corredor digital escuro.